E hoje nós vamos falar de um tema que representa quase que um convite a todos para fazermos uma viagem. Uma viagem de retorno às fontes. Quando nós chegamos num grupo espírita como esse, ou outro grupo espírita no Canadá, em qualquer parte do mundo, nós sempre fazemos uma pergunta: qual é a nossa origem? Qual a nossa base? De onde nós tiramos inspiração para que um grupo espírita seja dessa maneira e não de outra? E a resposta é quase que intuitiva. A nossa inspiração vem dos grupos cristãos primitivos. Essa é a nossa origem. Essa é a nascente do rio. É de onde veio tudo que nós conhecemos. Mas, naturalmente, como todo rio, à medida que a água segue o seu curso, ela vai encontrando desafios, desvios, e vai perdendo a pureza das origens, da fonte. Ao regressarmos às fontes do cristianismo, a nossa intenção, evidentemente amparados na obra da codificação, e hoje especialmente no livro Paulo e Estevão, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós estamos querendo saber dos nossos princípios, daquilo que nos inspira, daquilo que nos sustenta. E para falarmos das origens das comunidades cristãs genuínas, verdadeiras, não podemos deixar de lado a figura de Paulo de Tarso. E não há como fazer essa viagem sem contar um pouquinho de história. Ela é fundamental para que a gente entenda esse processo. Quando Jesus chega ao mundo, a sua pessoa e o seu ensino é maior do que o recipiente destinado a recebê-lo. Então é como se você pegasse um pequeno copo de água e tentasse colocar num copo 2 litros. Ou como se você tentasse, com uma pequena garrafa, esvaziar o lago de Toronto. Naturalmente, o pensamento de Jesus, a sua conduta moral, a percepção que ele tem da vida, do universo, é algo difícil de ser alcançado por nós. Ele representa um passo à frente na evolução humana. E nós não podemos perder isso de vista. Com a sua vida, ele inaugura um novo processo civilizatório. Alguns talvez estranhem essa afirmativa, dizendo assim: eu acho que ele está ficando entusiasmado. Mas não é não. Eu vou citar alguns dados para que a gente tenha uma ideia do tamanho da transformação, do tamanho da proposta de renovação trazida por ele. Na época em que Jesus desenvolve a sua atividade na Terra, eu vou examinar algumas práticas. Em Esparta, quando a criança acabava de nascer, se ela apresentasse alguma deficiência física, ela era assassinada imediatamente pelos próprios pais. Mas tem mais. Como essa nação era voltada para a formação de um exército, se tivesse faltando homens e começasse a nascer muitas mulheres, elas eram eliminadas.
Então, o simples fato de uma criança nascer no sexo feminino, se faltasse homens para os exércitos de Esparta, essas crianças menininhas eram assassinadas. Porque a nação queria guerreiros, saudáveis, robustos. Então nós podemos dizer que culturalmente Esparta não tolerava deficiência de qualquer tipo. E enxergava as dificuldades físicas como incapacitantes totais do ser humano. Eu não preciso dizer que hoje essa visão é completamente intolerável nas nações civilizadas. Mas por que é? Por que é? Prossigamos mais um pouco. Era muito comum as famílias adquirirem escravos. E, naturalmente, você adquiria escravos crianças, porque você poderia dar a eles um tratamento e moldar fisicamente e intelectualmente de acordo com as necessidades. Porque aquela pessoa não era vista como um ser humano, mas como um animal. Então, em alguns casos, era muito comum você receber uma criança escrava. Imagine que a escravidão nesse período de Jesus, ela não é uma escravidão decorrente de cor da pele. É importante frisar isso. Não conseguir pagar uma dívida sujeitava você à escravidão. A invasão de um determinado território, quando alguém vencia uma guerra, tornava toda aquela população escrava. Então imagine, você tinha escravos de diversas etnias, de diversas línguas, de diversas culturas. Então você poderia ter, por exemplo, um escravo grego com alta formação intelectual, imagine, Grécia, da época, e era escravo. Então qual era um dos hábitos? Era cegar as crianças. Você recebia a criança. E para ele não fugir, fura os olhos. Ou queima. Mas nós vamos caminhar, isso nós estamos falando no entorno. Ainda no entorno. Algumas sociedades possuíam uma prática religiosa que era a dedicação de crianças ao sacrifício. Então você encaminhava crianças a determinados altares e lá elas eram assassinadas e eram dedicadas a algum deus local. Então era muito comum o sacrifício de seres humanos. E mesmo entre o povo hebreu, que possuía todo um processo que nós conhecemos de revelação espiritual, através dos seus profetas, dos seus escritores, dos seus poetas, a crença num Deus único, num Deus de justiça, de amor, que rege o universo com sabedoria, mesmo nessa nação, nós temos um fenômeno curioso. Não há instituições oficiais no mundo hebreu, na época de Jesus, destinadas ao que nós chamaríamos aqui de Sheret. Então, você tem a família, digamos que o pai apresenta uma determinada doença de pele que eles não sabem identificar. O que acontecia? O que a mãe, a esposa e os filhos faziam com o pai? Levavam ao sacerdote, ele fazia um exame da gravidade daquela doença de pele. Dependendo da gravidade do prognóstico,
essa pessoa ela saía da família. Ela era abandonada pela família. Era levada para um local conhecido como Vale dos Leprosos. Na justiça criminal do povo hebreu, embora os historiadores não gostem de falar disso, mas há registros históricos a respeito, o adultério era punido com o apedrejamento na via pública. Isso é um fato curioso, né? Porque você imagine, está andando na rua e presenciar uma cena em que uma mulher está sendo apedrejada até a morte. Isso parece chocante para a nossa atual sensibilidade, mas era fato comum. O interessante disso é que ninguém comete adultério sozinho, né? Se você cometeu adultério, você precisa de pelo menos 2 pessoas, né? E curiosamente, embora a legislação também constasse uma previsão para o apedrejamento do adúltero, não consta que adúlteros tenham sido levados ao apedrejamento. Então apenas a mulher era apedrejada, como até hoje em determinadas nações. Nunca ninguém viu um noticiário que determinado homem está correndo o risco de ser apedrejado porque é adúltero. Esse é o ambiente social e moral em que chega Jesus. Talvez você esteja se perguntando, por que eu estou falando isso? Porque é importante que a gente coloque em perspectiva a vida de Jesus, o ensino dele. Se nós não conhecermos o ambiente onde ele viveu, nós não conseguimos dar realmente a devida atenção e valor para coisas que ele fez e para coisas que ele falou. Porque nós perdemos a perspectiva. A perspectiva histórica. E mais ainda, a perspectiva da evolução espiritual que a humanidade passou de lá até os dias de hoje. Para complicar um pouquinho mais o cenário, né? Jesus nasce em um povo que está sob o domínio de um império. O Império Romano. Isso não é novidade para ninguém. Mas eu gostaria de ressaltar aqui alguns valores do Império Romano. Os encontros para almoçar, para jantar, sobretudo para jantar, nas famílias de classe mais alta do Império Romano, eram precedidas de lutas de gladiadores em que venciam aquele que matava o oponente. Bom, eu não sei quanto a você, mas particularmente quanto a mim, eu teria dificuldade de comer alguma coisa depois de presenciar um assassinato. Esse é o padrão psicológico do romano mediano. Não bastava que o steak fosse medium. Ele necessitava de um pouco mais de sangue antes. Outro ponto importante. A figura do imperador romano
não é simplesmente uma figura política. O imperador romano é cultuado como um deus. Isso é importante pensarmos. César, o imperador romano, é um deus. E não cultuar o imperador como um deus é um problema político enorme. O culto ao imperador é uma obrigação, não somente em Roma, como nas colônias. As colônias podem ter suas religiões e suas crenças, mas jamais pode deixar de considerar o imperador como um ser divino que merece culto. Isso leva a algumas consequências. Por exemplo, a moeda tem o rosto do imperador. Os espaços públicos estão repletos de estátuas dedicadas ao imperador. E o imperador, quando se apresenta em público, não é um evento político, é um evento religioso. O curioso disso é que se você cultua um homem, um ser humano, como uma divindade, naturalmente, o que esse homem faz é um modelo. Parece natural isso, não? Se o imperador é um deus, ele é um modelo. Imaginem que hoje, o que um presidente, o que um chefe de Estado faz com que várias pessoas imitem. Então, se um chefe de Estado famoso usa uma determinada roupa, pratica um determinado esporte, várias pessoas seguem, aquilo se torna um costume. E olha que nós estamos hoje em sociedades mais avançadas. Nós sabemos que os políticos, os chefes de Estado, os chefes de governo, os primeiros ministros, são homens, são pessoas normais, eles cometem erros. Imaginem se você tem um governante político que é um deus. O que é interessante nesse processo, para nos chamar a atenção, é você imaginar que nós tivemos um César, por exemplo, um imperador romano, como Calígula. Bom, eu não sei se você teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre a vida do Calígula. Eu vou pular essa parte para que o clima espiritual não... a gente não perca aqui a nossa sintonia e esse clima agradável. Então vamos falar de coisas melhores. Esse é o ambiente. Esse é o ambiente. Nesse tipo de sociedade, qual é o valor supremo? Qual é o valor? A força. O poder. Se você tem força, tem poder. Isso pode ser com exército, com armas, não importa. Se você tem força, você se impõe. Se você não tem, você é fraco. É uma pessoa inútil. A cultura da sociedade é uma cultura de vamos resolver tudo na violência. É assim que se resolve as coisas. Imaginem que essa história de um tribunal e acontece um problema e nós vamos diante de alguém que vai mediar. As coisas não eram tão complicadas assim. Elas eram mais injustas.
Então nós vamos presenciar algumas cenas. Se alguém mata um membro de uma família, essa família mata toda a família do agressor, incluindo ele. Bom, feito esse choque inicial, chega Jesus. Agora nós conseguimos colocar em perspectiva a vida e o ensino desse ser que nos visitou por um curto período. Ele fez, na verdade, uma simples visita, né? Tinha um visto de turista, não de residente. Passou brevemente. Esse homem, nessa sociedade, se recusa a qualquer uso da violência. Eu acredito que isso é revolucionário hoje. Isso é revolucionário no mundo hoje, que dirá 2000 anos atrás. Esse homem propõe o uso individual e social do perdão. Ele trata em igualdade de condições homens e mulheres. Ele não discrimina nenhuma pessoa, nem mesmo aqueles que se entregaram ao vício ou à prática do crime. Ele assume a postura de um grande educador. Aponta o erro, diz onde está o erro, mas não recrimina quem está errado. Age como um educador, como uma mãe faz com uma criança mal educada. Ela chama atenção, corrige o erro, mas ama a criança. Que o desejo dela é que a criança se corrija, mude o seu comportamento. Essa foi a postura dele. Bom, eu acho que já dá para perceber, não foi muito fácil entender essa pessoa. Ele trazia um padrão pessoal de conduta, a forma como ele vivia, a maneira como ele se relacionava, as coisas que ele acreditava e que ele dizia eram extremamente inovadoras. Era como se você trouxesse o futuro, um futuro muito distante, para perto do presente. É como se alguém fizesse uma viagem no tempo. Ele viesse do futuro até o nosso presente para mostrar que toda aquela sociedade, toda aquela prática religiosa era obsoleta, estava ultrapassada e que era preciso um processo renovador das ideias, dos sentimentos e, sobretudo, da conduta, do modo de vida individual e social. Então nós precisaríamos de novas instituições, novas relações, construir relações diferentes, fazer tudo diferente. É claro que para a mentalidade mediana era difícil entender esse homem. E mesmo aqueles que tinham uma percepção, e sempre tem, aqueles que pensam adiante do seu tempo, não era tão fácil compreender esse homem.
E ele optou por não escrever nada. Então nós não temos um tratado filosófico escrito por Jesus. Não temos. Nós não temos das mãos dele uma avaliação dos problemas da sociedade atual. Não temos. Ele adotou uma estratégia que se mostrou muito mais eficaz a longo prazo. Qual? Impactar tão profundamente um pequeno grupo de pessoas, mas causar um impacto tão profundo, tão transformador, que esse grupo de pessoas se ampliasse ao longo do tempo. E numa escala de séculos, abrangesse toda a humanidade. Bom, é uma estratégia bastante inteligente. Por quê? Porque quando ele dá exemplo através da sua conduta, da sua vida, quando ele ensina um pequeno grupo de pessoas e concentra toda a sua exemplificação naquele círculo, ele tem absoluto controle da pureza da mensagem. Aquelas pessoas beberam da água mais pura possível. E ele ainda deixou ensinos em forma de parábolas. Pequenas histórias simbólicas que ninguém entendia muito. As pessoas não entendiam muito. Mas porque não entendiam, não conseguiam mudar. Não conseguiam adulterar. E nós sabemos, as histórias se espalham. Foi essa a estratégia. A partir da exemplificação do seu ensino, da sua vida, esse grupo menor começa a se expandir. Então, o primeiro grupo que surge é um grupo em Jerusalém, a Casa do Caminho. Qual o primeiro impulso desse grupo? Imagine que eles não começam fazendo uma propaganda doutrinária ou filosófica. O primeiro impulso, a primeira comunidade cristã, dirigida por Simão Pedro, um dos apóstolos, é uma comunidade que quer impactar pela prática. Por um estilo de vida. Então, passava alguém e olhava e pensava assim, será que essas pessoas têm algum problema, algum distúrbio, né? Será que eles são um pouco malucos? Porque um lugar que fica recebendo doentes, fica ajudando pessoas, falando em liberdade, em espiritualidade, em conexão com Deus, respeito ao outro, respeito às diferenças. Era meio estranho isso. E, no entanto, essa ideia e esse comportamento consolador e inovador começa a despertar nas pessoas o desejo de viver assim. Você começa a comparar. Porque é fato. E essa é uma experiência humana.
Não importa quão forte você seja, num determinado momento da tua vida você se transforma num fraco. Quando você adoece, quando você perde alguém que você ama, quando você envelhece, você não tem mais o vigor. Então, todos nós vamos experimentar a fraqueza, a fragilidade. Vamos saber o que é estar sujeito, o que é não estar no controle. E quando você experimenta estar exposto à fraqueza, você está suscetível, você começa a questionar valores inquestionáveis. Será que o mundo realmente só deve ser um mundo para fortes? E se eu adoecer? Será que o mundo deve ser um mundo de guerreiros musculosos? Isso quando eu ficar velho? E se alguém que eu amo adoecer, eu vou abandoná-lo? Então, o que as pessoas começaram a perceber é que aquelas ideias vividas por um grupo de pessoas não eram ideias tão diferentes assim. No fundo, todo mundo quer ser amado. No fundo, todo mundo quer ser respeitado. Todos nós queremos segurança, principalmente segurança emocional. E então, aquele estilo de vida começa a falar para muitos corações. E as pessoas começam a desejar: eu quero viver assim. Claro que isso não se dá sem conflitos. Porque você não muda um estilo de vida de uma hora para outra. Você não abandona simplesmente todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, todo o seu estilo de vida e adota outro de um dia para o outro. Do dia para a noite. Isso demora. Quando você está mudando o estilo de vida, é natural que você faça uma mistura. Tem um pouco do velho e um pouco do novo. E o que aconteceu? Aquele grupo que estava em Jerusalém começa a sofrer a pressão da cultura local, do estilo de vida local. Afinal, são milhares, centenas de milhares contra algumas dezenas. Às vezes a gente se sente assim, não é? Às vezes a gente se sente assim. Então surge um sujeito, um indivíduo impressionante. Ele é tão impressionante que ele vai fazer uma proposta difícil de acreditar. Esse homem se chama Paulo de Tarso, mais conhecido como São Paulo, ou Saint Paul. É ele. O que esse homem vai imaginar? Digamos que eu te entregue 20 laranjas. E diga para você assim: eu só quero o suco. O que você faz? Você descasca a laranja, espreme, tira todo o suco, coloca numa vasilha. O que você faz com o resto? Joga fora. Sim. O que Paulo fez?
ele fez mais inteligente ainda do que isso. Ele extraiu o suco, a essência, guardou a casca, guardou todo o resto e falou para as pessoas: aqui está a essência. Eu vou mostrar como eu extraí a essência. E aqui está a embalagem. Vamos entender a embalagem para eu entender como que isso foi guardado. Foi o que esse homem fez. A casca da laranja, a forma como o suco foi acondicionado ali dentro, são os elementos da cultura em que Jesus veio. Por quê? Ele precisava falar a linguagem das pessoas que estavam escutando ele. Imagine se Jesus chegasse 2000 anos atrás para aquele conjunto de pessoas e dissesse assim: bom, eu vou falar o inglês canadense. Não existe ainda o inglês, não existe ainda o Canadá. Mas vai existir e eu vou falar essa linguagem. Poderia? Poderia, né? A pergunta é: alguém entenderia? Então ele precisava falar a linguagem, ele precisava dar exemplos da vida cotidiana, da cultura das pessoas que estavam ouvindo ele. Mas imagine, esses elementos da língua, esses elementos da cultura, são apenas a casca e o fruto, não é a essência. Quando Paulo extrai a essência, o que ele percebe? Essa essência é universal. É universal. Vamos fazer um teste. Se alguém te ofende, te machuca, no Canadá ou no Japão, tem alguma diferença? Se você é uma mãe tailandesa, ou se você é uma mãe canadense e perde um filho, tem diferença a dor? Bom, eu acredito que não. Então, quando nós começamos a educar a nossa mente, porque essa é uma proposta de Paulo, e não é fácil. Nós somos educados, fomos treinados, somos experts em detectar diferenças. Então você viaja de um país para o outro, a sua mente está focada em qual a diferença desse país para o que eu vivo. Você vai de uma cidade a outra, a sua mente está treinada. Qual a diferença dessa cidade para a cidade onde eu vivo? E nós olhamos para a humanidade e somos muito habilidosos em fazer uma lista das diferenças. Mas quando se trata de perceber as semelhanças, o que nos une, o que nos torna comuns, o que é comum na espécie humana. Quer dizer, há alguma diferença entre nós na dor? Nenhuma. Nenhuma. Há alguma diferença entre nós no desejo de liberdade? Nenhuma. Nenhuma. Alguém aqui gosta de ficar preso? Alguém gosta de ser cerceado? Ninguém.
quando nós começamos a perceber esse denominador comum, e foi o que Paulo fez, porque ele saiu de Jerusalém, ele saiu de Roma e começou a visitar lugares muito diferentes. Com alimentação diferente, roupas diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes. Mas o que ele focou? No que há de igual. Nos anseios humanos, anseio de justiça, anseio de liberdade, anseio de continuidade. Não há um ser humano que esteja no perfeito estado psíquico, se não tiver, não vale, que não deseje continuar vivo, mesmo depois da morte. Nós temos um desejo, um anseio humano de eternidade. Agora, foi feita uma pesquisa, 90% da população mundial crê em algo após a morte. Não importa que nome que ele dá, como é que ele entende, os detalhes são detalhes. Mas crê numa espécie de sobrevivência pós-morte. Não é incrível? Se ele chama isso de juízo final, o nome não importa, né? Mas tem alguma realidade. Alguma realidade. Então, é do ser humano, depois que experimenta a vida, querer mais vida. É da natureza do ser humano, depois que ele experimenta o amor sincero, querer mais amor. Se ele está nas perfeitas condições mentais. Não é? Então você não vai encontrar uma pessoa saudável, psiquicamente saudável, que vai dizer assim, nossa, minha mãe me ama muito, mas eu estou sentindo necessidade agora de ser desprezado, de alguém que não goste de mim, que me trate mal. Quer dizer, isso não é uma conduta de alguém que esteja em um estado psíquico. Se alguém fala isso, ele está passando por algum distúrbio, precisa de um médico, de uma intervenção médica, etc. Esse é um anseio humano. A partir da observação desse denominador comum e a partir da observação da essência do ensinamento de Jesus, Paulo falou assim, encaixou. O que todo ser humano quer, ele trouxe. E agora? Agora eu tenho que traduzir. Então, o que o Paulo teve que fazer é o trabalho que o João está fazendo agora. Né? Teve que... Como que eu vou transmitir essa essência para esse povo de uma maneira que ele possa entender? Como que eu vou transmitir isso para esse aqui, para que essa cidade possa entender? Porque se eu falar de um mesmo jeito, ninguém vai entender nada. Precisa adaptar. Isso foi o trabalho desse homem. Ele sai fundando grupos e num desafio que é dizer para esses grupos: vocês precisam se organizar de acordo com as suas características locais. De acordo com as suas características locais. Mas, sem perder a essência da mensagem. Não é desafiador? Porque a maioria das mensagens religiosas do tempo de Paulo centravam em aspectos que não eram essenciais. Por exemplo, o que você come,
como você se veste. Então imagine se nós criássemos uma regra. Assim, aqui no TSS, a regra é o seguinte: para entrar aqui no inverno, tem que estar com 3 casacos. O primeiro, aí põe o segundo, depois um bem. Se não tiver os 3, não entra. Pô, tudo bem. Alguém tem um problema aqui? 20 graus abaixo de zero? Colocar 3 casacos? Não, não é? E se eu passo essa regra para um grupo em Salvador, na Bahia? Eu vou ter problemas. Eu não estou dando um exemplo bobo. Havia regras de vestimenta que causaram problemas para Paulo. As pessoas acreditavam que você era mais religioso e menos, ou que acreditam até hoje. E acreditam até hoje que você é mais religioso, menos religioso, mais puro, menos puro, dependendo da tua alimentação. Sendo que quando ele buscou na essência do ensinamento de Jesus, Jesus dizia: ei, não é o que entra pela tua boca que te torna puro, mas é o que sai dela. Traduzindo, a tua dieta alimentar não determina a tua pureza espiritual. Ela pode determinar as suas medidas. Não é? As suas medidas. Sim, com certeza. Mas se você é mais espiritualizado ou menos espiritualizado, não pode. Mas a maneira como você fala, a maneira como você se dirige às pessoas, as palavras que você usa, se são palavras amargas, ofensivas, agressivas, essas palavras denunciam que o seu espírito está impuro. Mas se as suas palavras são palavras que curam, que trazem paz, que trazem esperança, isso significa que o seu espírito está repleto de amor, de luz. É isso que ele está dizendo. Desafios de Paulo. Mas a pergunta é, será que o desafio é só de Paulo? Porque à medida que o tempo passou, essa mensagem pura e genuína de Jesus foi deturpada novamente. E a figura de Jesus passou a ser vista como a figura de um simples líder religioso. Alguém que, como um imperador romano, você adora ou não adora. Então nós saímos do culto ao imperador para o culto à figura de Jesus. E mais, acrescentaram padrões culturais, padrões de vestimenta, padrões de alimentação, padrões de comportamento social, que são padrões locais, não da mensagem dele. Percebe? Então, um seguidor de Jesus tem que usar aqui um terno, uma gravata. Pô, mas na época de Jesus não tinha isso. Não tinha gravata. Imagina. Simão Pedro usava saia, né? Era uma túnica, né? E percebe? Então vem a doutrina espírita através da grande faculdade humana que é a mediunidade, que nos possibilita o contato com os nossos companheiros
que já não têm mais corpo, mas que compartilham conosco a jornada de aperfeiçoamento espiritual. E através dessa faculdade, eles vêm resgatar o sentido original da essência. Da essência. Do suco de laranja puro. Não da casca. Da essência. Através dessa essência, nós podemos organizar grupos e comunidades como o TSS, como outros grupos que estão aqui representados, do Canadá inteiro, do mundo inteiro, onde a proposta é estudarmos essa mensagem sem as deturpações dos séculos, com clareza, usando toda a nossa inteligência, mas também toda a nossa sensibilidade. Mas sensibilidade? Sim! Eu posso colocar um músico, um violinista, que estude 10 horas por dia e dou para ele uma partitura. E ele fica 6 meses estudando. Durante todo o inverno canadense. Está estudando a peça. E você coloca ele para executar diante de um grande maestro. Quando ele começa a executar, o maestro, para. Você está tocando as notas como uma máquina. Uma caixinha de música. Observa que aqui você precisa dar essa interpretação. Aqui você precisa tocar mais alto. Aqui você precisa diminuir. Aqui você precisa acelerar. Aqui você tem que diminuir. Então começam a entrar elementos que é o que o maestro faz. O que o maestro faz lá na frente? Ele imprime... Olha, imagina que você só tem músicos profissionais. Você pega a Orquestra Sinfônica no Canadá, são músicos que têm dezenas de anos de estudo, de dedicação. Você não está lidando com amadores, são profissionais. Então, por que o maestro? Porque o maestro traz elementos da sensibilidade musical. E quando você acrescenta sensibilidade à técnica, você tem música de verdade. Então, ao nos aproximarmos dessa mensagem, nós precisamos de toda a inteligência, toda a perspicácia, mas precisamos também da sensibilidade. Para quê? Para que isso deixe de ser teoria e passe a ser vida. Vida. Por que nós pisamos em Toronto e ficamos impressionados com a organização desse país? Porque isso aqui é uma teoria? Não, porque isso aqui é vida. Isso não é um papel com um texto filosófico. O que nós vemos aqui é uma prática social. É realidade. Funciona. As pessoas vivem assim. Ok. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Imagine se Jesus mudasse para Toronto. E ele fizesse uma proposta de viver aqui 50 anos. Mas a proposta dele fosse mais ousada. A proposta dele fosse
criar clones dele mesmo. Outras pessoas que pensassem, vivessem e sentissem como ele. Ok, em um ano nós teríamos 5 Jesus. 2 anos, 100. Bom, pensa isso em escala. Imagine que toda a cidade de Toronto vivesse, pensasse, agisse e sentisse como Jesus. Em que se transformaria essa cidade? Um paraíso, um paraíso. Paradise. É isso que você pensou? Você está correto, esse é o plano. Mas não é possível, ninguém me falou desse plano. Sim, esse é o plano. Esse é o plano. Só que nós precisamos sair do imediatismo humano. Precisamos sair do provincialismo humano. E precisamos incorporar uma visão mais espiritual e mais universal. A verdade é que ele já tem alguns clones. Eu não estou dizendo que são iguais a ele, não é isso. Mas que seguem o modelo que ele instaurou. Então pense, por exemplo, em Francisco de Assis. Pense em Teresa de Ávila. Pense em um aspecto específico, Mahatma Gandhi. Nenhuma violência. Recusou o uso de qualquer meio violento. Acreditou plenamente no poder da persuasão. Vamos ser um pouco mais humildes. Não quero mais uma Toronto só de Jesus. Uma Toronto só de Gandhis. Tá bom assim? Todos os habitantes de Toronto iguais a Mahatma Gandhi. Percebe? Esse é o propósito. É para esse norte que aponta a nossa bússola. Quando a doutrina espírita diz que vem restaurar a mensagem de Jesus, não é porque ela vem trazer algo que nunca ninguém percebeu. Não é que ela venha dizer algo que nunca ninguém disse. É mais profundo do que isso. Ela vem propor uma prática individual, comunitária e social que vai transformar o mundo a médio prazo. Vocês, mas não é possível. Será que isso é possível? Como? E ela então esclarece que, como nós somos espíritos imortais, como o corpo é uma veste e a duração de uma vida humana é apenas um ciclo pequeno da experiência, ela diz assim: nós voltamos, temos várias experiências, mas nos diz algo extremamente consolador. Todos os bons voltam. Parece que isso está ficando interessante, não é? Para nós que estamos assim um pouco tristes, porque Neymar saiu da Copa, né? Poxa, a gente fica aí agora, né? E muitos imaginam, poxa, Gandhi saiu da Copa, né? Teresa de Ávila saiu, Chico Xavier saiu, né? E dá uma sensação de que nós estamos perdendo os grandes jogadores. Não, nós não perdemos, eles estão aí, mais vivos do que nunca. E acreditem, segundo Kardec, no último capítulo do seu último livro da codificação, a Gênese,
fazendo planos de volta. Não mais uma volta individual, mas uma volta coletiva. Em grupo. Bom, eu acho que em breve nós veremos The Dream Team. Não é? Para dar um impulso nesse processo de transformação moral. Mas isso precisou começar por alguns indivíduos. Começou com Paulo, a igreja de Jerusalém, que nós já mencionamos, lá com Simão Pedro, depois a igreja de Antioquia, depois a igreja de Éfeso, depois a igreja de Lyon, que foram formando núcleos onde as pessoas realmente aplicaram, tentaram colocar em prática e foram aperfeiçoando esse processo de viver essa mensagem. E essa vivência, essa experiência atravessou o tempo e chegou até nós hoje. De modo que nós estamos exatamente na mesma posição. Eles foram iniciadores, nós estamos sendo convidados a ser iniciadores também de uma nova fase. Mas isso exige um esforço. Exige, no primeiro ponto, uma coragem. Para aprender algo, você não pode ter medo de se sentir desconfortável. Bom, hoje eu fiquei muito desconfortável com um rapaz da alfândega, porque ele falava inglês muito rápido, e meu inglês não estava tão bom assim, e eu fiquei muito desconfortável. Porque num determinado momento ele começou a me perguntar coisas básicas, e falar, e eu já não entendia mais nada. Não era mais uma questão, era emocional. Se eu parasse, ele estava me perguntando, tipo, como... Você vai embora hoje? Sim. Você vai voltar como? Você vai voltar como? A pé, de trem? Né? Como é que você vai voltar? Eu não consegui entender. Né? Era o desconforto. Mas todo o aprendizado exige de nós coragem para suportar o desconfortável. Então você precisa abrir o coração e viver o desconforto. A verdade é que nesse mundo de hoje, viver esses valores é desconfortável. Porque esses não são valores da coletividade. Serão, mas não são. Se eu não tenho a coragem para me sentir desconfortável, para experimentar o desconforto, eu não saio do meu hábito. Eu não saio da minha zona de conforto. Nem em Belo Horizonte. Então eu preciso sair. Segundo, eu preciso ter confiança. Eu não vou usar nem a palavra fé. Porque quando eu uso a palavra fé, a pessoa pensa que fé é uma coisa mágica. Acreditar em Deus, não acreditar, está muito além disso. A fé que nós estamos falando é um processo de confiança. Eu preciso confiar que... pense comigo 3 segundos. Nós temos 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia em torno de 100 bilhões de sóis. Tudo isso está se movimentando de uma maneira tão ordenada, tão incrivelmente lógica e organizada, que as maiores mentes da Terra estão estudando e ainda não conseguiram entender. Não? Então, criaram a teoria de que o universo tinha vindo do Big Bang e estava expandindo, então ele ia como uma bolinha que você joga para cima,
Quando acaba a energia, ela para. E adivinha o que acontece? Ela desce. Então imaginaram que o universo ia uma explosão, ele ia expandir, acabou a energia, o que acontece com ele? Ele volta. Estão percebendo que ele está expandindo cada vez mais veloz. Então precisaram voltar todo mundo e pensar, o que está acontecendo? Quem que está puxando? E desenvolvem teorias de matéria escura, de energia escura, e começam a perceber padrões. Então o que nós estamos querendo dizer é que o universo está sob um comando. Está debaixo de um processo ordenado, conduzido, dirigido. Então nós precisamos confiar que esse processo de renovação moral do mundo também é dirigido. Também é coordenado. E o detalhe: quem coordena esse processo tem uma chave, que é a chave mais poderosa. Essa chave diz: quem sai, quem entra. Vamos pensar nisso. Sem citar nomes, sem entrar em detalhes, há pouco tempo na América do Sul, nós quase tivemos alguns problemas ligados à perda de liberdade. De um regresso a situações políticas da Idade Média. Não mais compatíveis com o nível civilizatório do mundo, que não tolera mais a falta de liberdade. Sem citar nomes, por favor. Parece que algumas pessoas foram, né? Não estão mais aqui entre nós. Mas tem um fato mais interessante. Nós não sabemos quem veio. Porque tem crianças aí andando aos milhões. Nós não sabemos quem elas são. O que elas estão trazendo. Qual a experiência, qual a missão, o que elas vão fazer aqui. Então, quem dirige esse processo, dirige, vamos confessar, com uma estratégia imbatível. Você não sabe quem vai, não sabe quem vem. A qualquer momento pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E às vezes nem precisa muita gente. Às vezes uma pessoa faz uma mudança tão grande. Basta um. Isso é confortante. Isso é consolador. E isso nos mostra que o que nos compete? Manter a chama acesa. Manter a chama acesa. Porque numa Olimpíada, quando o corredor, você tem aquele que corre a primeira parte, o que corre a segunda parte, o que corre a terceira. Quem entrega a tocha pela última vez, ele precisa entregar a tocha acesa. Então nós não podemos perder de perspectiva que um grupo como esse está mantendo a chama acesa. Está conservando. E vários outros. E no momento certo, essa experiência vai ser utilizada. E ela vai ser multiplicada numa escala enorme. Enorme. Foi assim com outros processos. Basta ler um pouco da história humana. E será assim com o que nós chamamos de revolução moral do planeta.
Eu não sei se você está acompanhando alguns vídeos no YouTube, mas tem nascido algumas crianças assim instigantes. E elas têm gravado alguns vídeos muito interessantes. E há algo muito curioso. E talvez a gente assista breve. Dentro em pouco tempo, crianças trarão seus pais para aprenderem coisas aqui no TSS que elas já sabem. Então nós teremos que, surpreendentemente, criar uma sala de evangelização infantil para os pais, enquanto as crianças ficam no salão principal. Você pode achar que isso não é possível. Então eu vou te contar uma história apenas para ilustrar e para a gente dar um break, né? Eu estava numa festa de coleguinhas de escola do meu filho de 8 anos. E um casal que tem uma criança na idade dele, tem 2 filhos, uma pequenininha de 4 aninhos de idade e um da idade do meu filho de 8. O pai é piloto de aeronave comercial. Então, nós não estamos falando de uma pessoa tola. É um homem inteligente, preparado, um piloto de avião. A mãe também, formada, inteligente, esclarecida. E eles vieram então apavorados, sentaram perto de mim e da minha esposa e me perguntaram: você é espírita? Eu falei: sim, sou espírita. Não, porque a gente viu uns vídeos seus, né? Interessante. Nós estamos com um problema, assim, que está nos deixando um pouco angustiados. Eu falei: é mesmo? Qual? É o problema da nossa filhinha de 4 anos. Ora, é natural você receber pessoas dizendo assim: eu estou com um problema com a minha filha de 18, de 20, né? Mas uma pessoa te narrar: eu estou com um problema com a minha filhinha de 4 anos, você já fica um pouco assustado, porque eu olhava para a criança e ela brincando, quer dizer, não era doença, a criança estava bem, saudável. Eu falei: qual que é o problema, né? Fiquei intrigado, né? Não, porque nós estávamos no carro, meu marido dirigindo, eu do lado, e ela virou e falou assim: mamãe, 4 anos, quanto tempo a gente fica lá em cima antes de voltar? O pai quase freou o carro. Porque o pai é cético. Não acredita em nada. Só no avião. Porque você tem que ter muita fé para andar de avião. Tirando o avião, ele não tem mais fé em nada. A não ser no avião. E a mãe virou para a filha: filha, na verdade, mamãe não sabe se tem lá em cima, lá embaixo. Eu não sei se fica, se vem, se a gente volta. Toda cheia de dúvidas, né? A menininha virou e falou assim: mamãe, que a gente volta, eu tenho certeza. Eu quero saber quanto tempo a gente fica lá para voltar. O que nós aconselhamos o casal? Aqui estão algumas obras. Seria bom que vocês lessem, vocês dois lessem essas obras. Não quero que vocês acreditem em nada que está escrito aqui, não. Só quero que vocês leiam essas obras para entender o que a sua filha vai falar com vocês. Só isso. Porque ela vai começar a falar algumas coisas. Se vocês quiserem se comunicar com a filhinha de 5, 4 aninhos, eu sugiro vocês leiam essas obras. E dê então o Livro dos Espíritos. Só para vocês se comunicarem, não tem que acreditar em nada. É muito interessante. Porque é o processo de transformação moral que se dá de forma suave. Ou mesmo que não seja tão suave, você tem uma criancinha assim fazendo essas perguntas, né? Para os pais não é tão suave, né? Mas é um processo amoroso, delicado, sutil, de transformação.
que se opera lentamente. Lentamente. E o papel de um grupo como esse é o papel de deixar o mel e o néctar exposto. Porque onde tem néctar e tem o mel, vem a abelha. Nós vamos fazer um break. E daqui a pouco a gente volta. Gente,